e realmente eu estou nos Estados Unidos. Eu vim para cá para um projeto muito grande, então eu tenho que ficar aqui alguns meses de cara, aí estou comprando casa, montando empresa. Então eu fui obrigado a olhar o mercado, não só por interesse, que eu realmente gosto muito, mas por questões de que, por exemplo, para comprar um imóvel, você tem que pesquisar muito. Então, nas últimas semanas, dia sim, dia não, eu estou vendo imóveis, né? E o que eu comecei a perceber sendo obrigado a olhar todo dia? Os imóveis que eu estou gostando e que os corretores falaram para mim que eles saíam muito rápido, eles estão ficando no mercado e tendo cortes significativos semana a semana. Então, isso por si só já é um indicador. Não interessa se ele chegou ou não nos indicadores principais de todo mundo, que às vezes está acontecendo alguma coisa na economia real que você está percebendo, mas o número é divulgado só a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, ou a cada um mês, e a economia real em si já está sentindo. Então, negócios importantes em imóveis estão meio travados, e isso vai ter um impacto na economia. O número, né, o inventário de casas, ele está subindo muito. Depois até posso te mandar, Gui, talvez você tente colocar aqui, né, eu vou te mandar uma imagem daqui a pouco para você colocar. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a incerteza, ela às vezes é pior do que um cenário ruim. Para quem é novo em economia pode não entender o que eu estou falando, mas quem é mais cascudo vai entender que se o mercado está incerto, não sabe o que vai acontecer, às vezes é muito pior do que uma decisão, uma situação que já é fato e é ruim, mas você já sabe aquilo, pô, o juro está subindo, vai ser tanto, ok. Agora, quanto vai ser o juro? Vai subir ou cair? Eu não sei. Bom, se eu não sei, eu não vou tomar decisão nenhuma. Se eu não sei se o juro vai cair ou ele vai subir, pô, vou me meter num financiamento imobiliário grande agora? Não vou. Outra coisa, aqui a bolsa é muito importante. A gente vive falando no Brasil, o americano é bom porque investe pra cacete, 58% da população investe e tal. Pô, isso é ótimo na hora que a gente fala. Mas do momento que as ações têm uma queda muito forte, tipo uma Tesla caindo 50%, aquele efeito riqueza que a pessoa sentia do tipo, porra, eu tinha US$ 1 milhão em 2022, 2023 eu tinha 1,2 milhão, 2024 eu tinha 1,5 milhão, abri o ano com 1,7 milhão, de repente, olha, eu tenho 1,2 milhão de novo. Eu não vou gastar, não vou trocar meu iPhone, eu não vou viajar, eu não vou levar minha família para Disney, eu não vou trocar o leasing do meu carro. Então a economia ela começa a dar uma parada. E para mim a incerteza, até para devolver a palavra para vocês, acho que a gente pode começar com essa questão da incerteza. O que vai acontecer? Não sei. Se eu não sei, eu paraliso. Então a gente tem parte ruim, que é essa queda das ações, e parte uma paralisia por não saber o que vai acontecer. Perfeito. E aproveitando até para falar dessa incerteza, já até estou botando um outro slide aqui, que quando a gente fala de incerteza, a gente já está falando de bolsa de valores, né? Que é o primeiro termômetro que mais rápido se ajusta às vulnerabilidades. E a gente está vendo aí um mercado americano que todo a pujança que a gente viu dos últimos anos, todo o que a gente se fala nos Estados Unidos, principalmente, que é a vantagem do país que é Estados Unidos e das vantagens comparativas, crescimento, tudo que a gente tem, a gente sempre tem que lembrar que esse é um mercado que também subiu bastante e que de vez em quando cai. E quando a gente tem incerteza, a gente acaba fazendo principalmente uma decisão que daqui a pouco não é tão racional. E aí até te pergunto, Arthurito, o que tu está vendo aí dessas tarifas e dessa desaceleração? Concorda comigo se esse é o primeiro canal que a gente vai acabar sofrendo mais? Cara, eu acho que as tarifas, elas têm esse efeito inflacionário, né? A gente tem um choque de oferta. Contas aí dos economistas indicam 2 pontos percentuais na inflação americana que podem acarretar uma queda de igual magnitude na atividade econômica, aproximando aí o PIB de zero e eventualmente trazendo um risco real de recessão nos Estados Unidos. E acho que é um negócio interessante, que eu até vou falar
na coluna dessa semana aqui do Aftermarket, é como essa situação ela é tricky para o Brasil, sendo que até determinado ponto toda essa confusão de tarifa estava sendo positiva para o Brasil, porque comparativamente o Brasil era um vencedor dessa história, ficou com uma sobretaxa mínima aí de 10%, e, enfim, exportador de commodities, de soja, de metais para a China, pode ganhar espaço em vários mercados. Você viu o dólar bater ali em 5,60, a gente viu a bolsa subir, só que chega um momento que a gente começa a ver retaliação e uma escalada desses problemas, e o impacto aí, ele passa a ser nocivo para o Brasil por conta de um risk-off aí, que é ruim para bolsas como um todo, principalmente para emergentes, né? Então esse rebote a gente começou a ver a partir do momento da escalada dessa confusão toda, com o dólar aí voltando a 5,90, batendo aí perto de 6, a bolsa sofrendo, e aí a gente já começa a ter uma fuga aí dos fluxos de capital para ativos que tradicionalmente costumam ir bem nesses momentos, como o ouro, o próprio índice que replica o dólar, apesar da gente estar vivendo uma tendência de dólar mais fraco globalmente, essa incerteza muito alta acaba puxando capital aí para dólar. Então, eu acho que a pergunta que fica é qual é a intensidade dessa escalada, se a gente vai ter isso de alguma maneira controlado ou até isso se acomodar, a gente vai ver até os supostos vencedores como o Brasil sofrendo aí. Legal. E assim, acho que quando a gente fala de um mercado de segurança, né, quando é o ouro, até, ó, Charles, eu coloquei aqui, se quiser falar um pouco do mercado imobiliário, Sim, né? pode falar do ouro, depois eu complemento essa parte aí que eu te mandei. Legal. Mas assim, eu acho que um fato relevante, todo mundo tem que entender, né, que há anos a commodity, o ouro, né, que é uma commodity mãe, inclusive eu gosto de comentar que esse foi o meu trabalho de conclusão de faculdade, falando um pouco mais sobre como é que funciona, e a commodities em si, ela tem um grande benefício, que ela é um ativo que ele é muito utilizável, seja nos nossos celulares, computadores, pelas questões físicas. Se você pudesse ter ouro simplesmente como um outro metal, ele não fosse tão caro, você com certeza utilizaria, porque ele tem muitos benefícios. A gente tem também toda a cultura, né? Então, você ter uma joia de ouro, principalmente os indianos, chineses, tem uma demanda. E, naturalmente, a gente tem a questão da moeda fiduciária e o padrão ouro, que foi durante períodos. Então, eu acho que é interessante a gente sempre lembrar, e às vezes as pessoas não lembram, que a commodity, assim como o dólar e o ouro no Brasil, eles são dois ativos, na minha opinião, que eles, numa época de crise, eles ficam muito correlacionados. De repente, eles começam a acelerar porque todo mundo utiliza, como o Arthurito bem falou, como aversão ao risco. Mas, em momentos que tem uma bonança, por exemplo, o dólar pode até cair, ou a gente ter algum momento de desaceleração da moeda americana, mas o ouro ele tende a ficar mais estável, mais flat. Então, esse nível de correlação que ele aumenta em momentos de aversão ao risco e depois ele diminui é algo que, na minha opinião, é bem interessante, que poucos investidores acabam acompanhando. Mas aí, também, como a gente estava falando, tem um mercado imobiliário que é uma forma de proteção, só que de uma forma diferente, né, Charles? Porque o americano ele até tem uma cultura de investir muito por algumas questões de imposto, de isenção e tal, e uma cultura também de que a cada 10 anos o imóvel dobra. Quando eu vejo os gringos falando de imóvel aqui, não, imóvel, ó, não tem erro, a cada 10 anos vai dobrar. Então, você começa a entrar nessa de financiar, e agora você tem dois problemas. Um, o juro elevado, quase 7% para financiar uma casa em 30 anos, é bastante coisa. E um outro problema é que os imóveis subiram tanto de preço nos últimos 5 anos
que a taxa, o IPTU daqui, está começando a pesar muito mesmo. Em algumas áreas, a gente está falando de 2% ao ano. Então, num imóvel de $1 milhão ou de $500 mil, cara, 2% é coisa pra caralho. Para o americano médio, numa casinha de 300, 400, 500 mil, pagar 5, 6, 7, 10 mil dólares por ano de taxa do imóvel, começa a pesar demais na troca de uma casa, na compra. Então, o negócio começa a ficar preocupante, o resultado é esse. Você está vendo aí que a listagem ela já está subindo muito. Tem bastante gente falando desse tema? Não tem. Por quê? Porque não explodiu. A tendência da turma, né, dos economistas e do mercado, é olhar muitas coisas quando elas explodem. Né? Dificilmente o cara está olhando o problema. Isso é um vazamento. Né? Tá pingando uma gota. Uma gota tá tudo bem. Vai chegar uma hora que vai cair o telhado. Então, se o número de casas está chegando nesse patamar e não está tendo negociação, isso é um problema sério. Já tem governos aqui discutindo acabar com taxa, precisa reduzir a taxa de financiamento. E aí a gente começa a entender o seguinte, por que o Trump está pressionando tanto o Fed para baixar a taxa? Será que o buraco não é muito mais embaixo? Será que não precisa correr logo para tentar segurar uma explosão? Será que o Trump... Não é que ele está querendo, ele está precisando desarmar uma bomba 5 segundos antes dela explodir? Sabe quando a gente está vendo um filme que está lá 30 segundos, 25, 20... Com 3 segundos o cara desarma? Mas pode ser que ela exploda, né? Pode ser que ele, no final, ele esteja jogando aí uma gasolina na bomba. É difícil saber, mas que existem números complicados na economia, tá aí né? O maior número de casas desde antes da pandemia. Eu mandei Orlando, mandei Flórida também, que Orlando pode ser localizado, porque Disney e tal. Não. Flórida tá assim, e são vários fatores. Mas todos têm um pouco a ver com inflação e juros. Tá? No final das contas, é tudo inflação e juros. E o governo, porque se o imposto está alto é por causa do governo. E o governo precisa cada vez mais impostos porque ele vai se enrolando. Entendeu?